dia, pessoal, tudo bem? Obrigada pela presença, pela audiência, presença online, né? Uma audiência sempre fiel, vocês acompanhando aí semanalmente a programação da TVD. Muito obrigada, obrigada também à nossa equipe, que tem se esmerado aí ao máximo para trazer sempre temas relevantes aí para vocês. Quero agradecer também ao nosso parceiro nesse debate, nesse painel de hoje, a Thales. Já é o segundo painel que nós conseguimos aqui desenvolver em parceria com a Thales, um tema super interessante. Hoje nós vamos falar de autenticação, de gerenciamento de identidade, são assuntos bem próximos, né, há bastante tempo da realidade da segurança da informação, mas que vem sofrendo grande transformação, e principalmente nesse momento onde nós estamos vivendo aí, estamos falando de uma nova segurança, de um novo normal da própria segurança. Com certeza, a gestão de identidade ela vai ser um tema muito comentado, e nós, então, vamos trazer também uma pesquisa com dados muito interessantes, dados inéditos. É uma pesquisa que incluiu o Brasil e Américas, mas a Thales extraiu alguns dados relativos ao Brasil e nós vamos apresentá-los aqui para vocês. Eu quero agora apresentar o time que vai estar comigo aqui debatendo. Quero primeiro chamar Karina Queiroz, CISO do Robobank. Obrigada, Karina, representando aqui as mulheres no ambiente de cyber. Tudo bem, Karina? Tudo bem, Graça? Tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite, Graça, estou super feliz. É sempre bom lembrar, no meio corporativo, né? É sempre bom lembrar que segurança é uma questão que a gente muitas vezes nem entra tão a fundo, né? Assim, no dia a dia, né? Mas é uma delícia participar do painel e retomar um pouco isso, né? Então, muito obrigada. Obrigada por todo mundo estar assistindo. Espero que vocês aproveitem e que a gente também possa trocar experiência. Muito bom. Prazer é nosso, Karina, contar com você aqui, mais uma vez. Convidar também aqui a apresentar, né, o Tiziano Benetti, CISO da Natura, que está mais uma vez aqui conosco também na TVD. Tiziano, bem-vindo, obrigada. Obrigado, Graça. É sempre uma alegria estar aqui com os colegas, contribuindo com a comunidade de segurança e aprendendo também, que é um processo de vai e vem, né, de aprendizado e contribuição. Então, é um prazer estar aqui. Com certeza. Nem me fale, como eu aprendo. Leonardo Pedroso, PMO da Nespresso, acho que estreando na TVD nessa fase da pandemia, mas Leonardo, prata da casa, já esteve comigo em diversas outras oportunidades, super bem-vindo, obrigada, Leonardo. Olá, todo mundo, espero que vocês estejam bem, seguros. É isso aí, Grazi, estamos já sem se falar um tempinho, mas de volta agora, né, novo digital. Pena que não deu para levar o café dessa vez, né, para você, que eu prometi, mas na próxima presencial a gente leva. É um prazer estar aqui, sim, de novo, então espero que a gente possa agregar aí para vocês. Bem-vindos. Com certeza, com certeza. É verdade, na próxima presencial, o café, e não pode faltar, que você prometeu. Prometi, aí veio a pandemia, poxa. Com certeza. Boas-vindas também, obrigadíssima, já comentei a importância dessa parceria com a Thales, um parceiro, né, desde a época da Gemalto, acho que é o nosso parceiro mais antigo, que sempre apostou em todas as nossas investidas. Muito obrigada, Sérgio Muniz, Head de Vendas, aqui conosco também. Vamos carregar um pouquinho nos S, no chiado, talvez, né, Sérgio? Porque a Leia diz que todas as vezes que tem um carioca na live, eu começo a chiar, então eu vou ficar atento. Você vai me fazer parceria. Você vai me acompanhar. Bom dia. Obrigada, suas boas-vindas também aí ao nosso time. Obrigado, Graça. Bom dia a todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui com todos vocês. Bom dia e um agradecimento especial aí a todos que estão nos acompanhando, a toda a audiência, a todos os painelistas que foram apresentados agora. Um grande prazer. Ao staff que dá todo esse suporte para essa cobertura e a vocês, como sempre, tratando de forma muito profissional alguns assuntos que são relevantes para todos nós.
E, em especial, o resultado dessa pesquisa é interessante porque traz alguns extremos, alguns paradoxos. A gente vai discutir bastante isso aqui hoje, porque acaba sendo um tema bastante interessante e relevante no contexto atual que a gente está vivendo. Então, bom, vamos em frente. Bom dia a todos. Espero que tenha uma participação aí bastante expressiva, não só nossa, mas também da audiência. Obrigado, Graça. Com certeza, com certeza. A participação da audiência, eu falo, né? A audiência é fundamental. Vocês que estão conosco pela internet, assim como nossos convidados aqui, é que fazem esse programa de verdade acontecer. Temos uma novidade também, além da bio, né, que agora a gente está expondo para vocês. Nesse programa, nós estamos deixando 3 conteúdos muito interessantes aí na aba próxima ao comentário, que vocês estão aí acompanhando na tela de transmissão. Tem uma aba escrito Arquivos, e aí nós estamos disponibilizando 3 arquivos. O primeiro é a pesquisa, que envolveu, eu estou chamando de global, mas, na verdade, ela envolveu Brasil e Américas, e ela é global porque todos os dados, né, globais que nós estamos apresentando estão nesse link. Depois, como eu comentei, a Thales extraiu aspectos relativos ao Brasil, e vocês têm esse link também. E depois nós fizemos aqui também, a TVD, uma extração de alguns índices mais polêmicos que nós consideramos para apresentar aqui, e essa apresentação que nós vamos fazer aqui, que é bem curtinha, só para poder pontuar o nosso debate, a gente também está disponibilizando para vocês que estão nos acompanhando, ok? Então, vocês têm todas essas informações aí e, obviamente, a aba de perguntas e comentários que nós vamos trazendo aqui ao longo do debate, ok? Muito obrigada mais uma vez, fique aí conosco. Vamos começar. O primeiro tópico, eu só queria, na verdade, fazer mais uma referência à pesquisa, né? O universo de uma pesquisa é fundamental. Então, foram 300 profissionais de TI no Brasil e Estados Unidos, todos com responsabilidade ou influência sobre a segurança de TI e de dados. E a pesquisa, e o relatório e a análise foram realizados pela Vinson Borne com o patrocínio da Thales. Então, os dados do Brasil representam justamente os dados referentes àqueles que contribuíram com a pesquisa e que estão aqui no nosso país, ok? Então, vamos lá. O primeiro tópico que nós vamos tratar é, já de cara, aquele que me chamou a atenção, embora a gente saiba, mas tem dados ali que fazem a gente refletir um pouquinho. Vamos ver se vocês concordam. Vamos colocar os dados referentes ao elo mais fraco que ainda permanece. Vamos observar aqui esse dado da pesquisa que me chamou a atenção. Olhando aqui, vocês percebem que 94% dos pesquisados, esse aqui é o que envolve Brasil, tá? E Américas, disseram que as violações de dados ocorridas nos últimos 12 meses, e foram muitas, se a gente pensar na região como um todo, influenciaram as políticas de gerenciamento de acesso e segurança das empresas. Então, ok, quer dizer, há a conscientização, há o entendimento claro de que as violações têm uma relação direta com a questão do gerenciamento de acesso e segurança. Mas aí a gente vai lá para primeiro percentual, 41% dos entrevistados acreditam que nomes de usuário e senhas são uma das ferramentas de gerenciamento de acesso mais eficazes, apesar das deficiências conhecidas. Então, assim, é um percentual relativamente expressivo que admite que ela é deficiente, mas que ela é realmente a mais usada, usuário e senha. Então, a gente tem aí realmente um cenário para a gente já começar a avaliar e a discutir, né? Na verdade, o elo mais fraco ainda prevalece, embora seja admitida a importância e o impacto disso no gerenciamento de acesso, no vazamento como um todo, mas ainda é utilizado. E um dado também interessante, 65% acreditam que infraestruturas desprotegidas representam o maior alvo de cyberataques. Então, a gente já tem aí, logo de início, né, um dado e índices e percentuais interessantes para a gente entender um pouquinho em que ponto nós estamos.
Eu queria começar com o Sérgio, trazendo o Sérgio, essa relação instigante, você que vivencia o dia a dia das empresas, né? E aí você pode também já trazer para o dado Brasil e para a nossa realidade, né? Enfim, embora as empresas tenham já essa consciência da importância e da correlação entre os ataques, os vazamentos e a questão do gerenciamento, usuário e senha ainda tem um percentual muito grande de utilização. É isso? São os extremos, né? A gente conversando muito com o mercado, a gente analisando esses dados, a gente se dá conta de alguns fatos relevantes que a gente pode fazer uma associação. Primeiro, quando a gente vai nesses 94%, que correlacionam a gestão de acesso e a segurança das empresas com as violações ocorridas nos últimos 12 meses, se a gente pega todo o histórico das violações de dados que vieram à tona aqui no mercado brasileiro, que vieram a público, a gente analisa que muitas delas foram decorrentes do roubo de credenciais. Então, foram associadas a um assunto da gestão de acesso. Normalmente, um hacker assume as credenciais ou de algum funcionário ou mesmo de algum famoso super admin, algum funcionário que tenha privilégios de administração de rede, de firewall, mas independente, ele assume as credenciais de um funcionário e entra na rede. Por outro lado, um percentual alto, e tem outros percentuais acima de 50% também, entendem que a infraestrutura desprotegida é o que representa alvo, ou portal web, ou os acessos que são feitos nessa infraestrutura das empresas. Então, basicamente, também é um assunto que pode ser bem endereçado com uma gestão de acesso um pouco mais consolidada, utilizando boas práticas, centralizando e utilizando de forma inteligente a gestão de acesso. Quando a gente vai para a senha, aqui, na minha opinião, a gente entra na famosa falsa percepção de que a senha é algo, por um lado, amigável, mas eu acho que todos nós, como usuários com tantas senhas, a gente já não tem mais tanta paciência. A senha, de uma forma geral, ela é algo que convive com a gente em distintos serviços, e a gente tem diferentes senhas, alguns anotam. Então, é um mecanismo que já há 10 anos, o mesmo Bill Gates falava que é um mecanismo que vai ser extinto. Ele, tecnicamente, pode ser extinto, a gente vai conversar sobre isso aqui, mas eu ainda acho que ele, sim, pode ser usado para alguns casos de uso, que a gente vai ver mais à frente, mas ela não deve ser, como a gente tem visto aqui, a principal forma de acessar um sistema. A gente tem, principalmente no mercado brasileiro, a gente tem um conhecimento, apesar de não todos utilizarem, diferentes opções de autenticação através de token, mobile token, token físico, certificado digital, tem N sabores, como eu costumo brincar, alguns muito mais complexos de implementar, para quem já tem uma implementação pronta, outros menos complexos de implementar. E a gente precisa lembrar que no Brasil, a gente tem um histórico de acessar alguns serviços bancários, a nossa conta, fazer transferência com alguns dos grandes bancos do país, não só as fintechs. A gente muitas vezes entra sem senha com uma combinação de token e biometria. Um token no celular, mais uma biometria. Ou seja, não é que não exista recurso disponível, não é que o público não esteja acostumado. O público está familiarizado, gosta de utilizar esse tipo de ferramenta. Então, eu diria que esse paradoxo que a gente tem aqui, ele é decorrente de uma falsa percepção do mesmo mercado, dos CISOs, dos profissionais, de que é o que me dá menos trabalho, os usuários já estão acostumados e é o que eu consigo implementar nesse momento. Para mim, a segurança é suficiente. Só que a gente tem visto que as violações de dados têm acontecido em função do roubo de senhas, do roubo de credenciais, normalmente quando só tem usuário e senha, e existem N outros cenários que já comprovaram que é um mecanismo extremamente vulnerável. Não precisa extinguir a zero, apesar que a gente tem alguns clientes que o fizeram, mas a gente pode usar especificamente para alguns casos de uso, depois de outros fatores que são mais robustos e mais amigáveis. Essa correlação começou a melhorar. Eu diria que eu paro por aqui para tentar ouvir um pouco mais a percepção dos nossos colegas. Perfeito. Ouvindo o Sérgio e Tiziano, olhando esses dados,
Eu vi algumas palavras que o Sérgio usou e que me remetem a algumas questões que eu queria colocar para você, né? Simples, né? Mais fácil, mais cômodo. Então, eu queria, assim, já começar polemizando um pouquinho com você, né? Que está no front, na linha de frente, se, na verdade, causou para você surpresa esse resultado, ou se realmente esse caminho do que é mais fácil, do que funciona mais, do que vai gerar menos atrito para o usuário, acaba sendo, na prática, o que é utilizado. Eu fiquei espantado de chegar a tudo isso 41%. Né? Tem um ponto que é assim, eu acho que a senha sobrevive há tanto tempo, não por ela ser mais fácil. Gente, senha não é fácil. Né? Senha é um negócio complicado, são muitas senhas, você tem que ter senhas grandes, que não tenham um significado cognitivo para a gente, né? Porque senhas com significado cognitivo são um subconjunto muito pequenininho das todas as possíveis senhas. Então, já pedem para a gente sair das senhas com significado cognitivo. Senha é um pesadelo, na minha singela opinião. Né? E eu fico espantado que tanta gente ainda seja entusiasta da senha. Né? Eu tenho uma visão que é assim, a senha é um meio, né? É um jeito que inventaram lá no passado, onde a gente tinha pouca tecnologia, e que tem um objetivo simples, que é assim, provar que você é você. Né? Senha só serve para isso. E antigamente, né, se teve essa ideia de usar a senha, que é provar que você é você através de um conhecimento que só você tem, que no caso seria essa senha. O problema é que os seres humanos, eles são fantásticos na sua capacidade de criar e fazer conexões entre coisas que não estão conectadas e com isso descobrir respostas ou até inventar coisas. Mas o ser humano é fraquíssimo de poder computacional. A gente não tem o poder computacional, nem um milionésimo poder computacional de um celular comum, né, enquanto ser humano. Então, como é que você vai opor a sua capacidade de bolar um código que passou de 12 caracteres, você já não lembra mais de jeito nenhum, um negócio super complicado. De uma máquina que consegue fazer milhões de testes por segundo. Uma máquina, assim, que custa R$600. Então, assim, a senha é uma coisa muito frágil. Eu acho que ela sobrevive por uma questão cultural, uma resistência à mudança. O pessoal já conhece esse modelinho. Sabe que assim, é um diabo conhecido? A senha é um diabo conhecido. As pessoas estão acostumadas. É uma encheção de saco que é familiar. Né? Então, aí a pessoa está apegada àquilo. Mas, na verdade, é uma coisa muito frágil, incomoda e tende a morrer. Né? Eu gosto de fazer, quando eu estou estudando o backlog de projetos com o meu time, eu gosto de botar as soluções de uma matriz que diz assim, o quanto protege num eixo e o quanto incomoda no outro eixo. Né? E aí a senha, ela está aqui no cantinho, ela incomoda horrores e não protege quase nada. Né? Então, são as soluções que eu falo, não, essas aqui esquece, pelo amor de Deus. Vamos focar nas que protegem muito e incomodam pouco, e as que protegem muito e incomodam muito, a gente estuda para ver se é tão boa assim a proteção que vale a pena criar essa fricção. Então, assim, eu fico espantado que muita gente esteja ainda focado na senha, mas eu acho que é um pouco isso. O que te espantou aí, Tiziano, foi ainda você ver esse percentual de 41%, né? Isso te causou espanto. Tá. Exatamente. Vamos ouvir a Karina agora. Karina, o percentual causou espanto ao Tiziano, e eu gostei muito dessa analogia que ele fez, né, com a questão da cultura, né? Quer dizer, é aquela coisa ruim, mas que já é o ruim conhecido, né? É o diabo conhecido, é o que é ruim, mas é o que funciona, é o que todo mundo conhece, mas na visão dele realmente é o que existe hoje de mais complicado do ponto de vista de segurança, porque, bom, acho que se perguntar para qualquer ser humano se ele gosta de senha, ele vai dizer que não,
realmente é o inferno. Eu já começo até a gravar senha no celular, o que é insano, né? Porque gravar senha no celular é a pior coisa que existe. Mas, enfim, que ninguém me ouça, só a minha audiência. Então, Karina, eu queria voltar aos números, né? Então, assim, você vê ali a discrepância, né? Você tem uma maioria admitindo e correlacionando, né? Que os grandes vazamentos que aconteceram aí nesse ano estão relacionados ou levam a preocupação com o gerenciamento de identidade, mas ainda usando, né, um elo fraco, um recurso fraco. Isso te causa espanto? Qual é a tua visão e a tua experiência num setor como o financeiro? Na verdade, acho que até os colegas comentaram, tem muito a ver com o que a gente já vem fazendo, né? Eu enxergo um pouco o usuário assim, ele está sempre tentando se acostumar com as novas tecnologias, com os novos processos, né? E de segurança não é diferente. De repente, agora eu tenho token, de repente, agora eu tenho app de todos os bancos né, e de todas as empresas e deliveries, e todos eles eu preciso de um usuário e senha. Então, a gente, no fundo, eu acho que todo esse desenvolvimento jogou uma certa carga para o usuário, de ter que ter um monte de senha, né? E por isso que usuários não, nós, né, seres humanos, costumamos ter algumas poucas variações de senha, né? Porque, como você estava falando, é difícil de guardar, não é seguro guardar em lugar nenhum, né? Então, você nunca tem uma direção, onde é que eu guardo, né? Então, a gente tem sistemas que guardam cofres, né, de senhas que são aplicativos, né, que o usuário pode usar, mas não é tão comum. Então, para o usuário, foi aquela, eu sinto para nós que foi aquela avalanche, né? Os aplicativos, foi ótima essa chegada de aplicativos, toda essa logística foi excelente, mas trouxe também essa questão. Então, e para as empresas, nas empresas, eu sinto que aí sim, os colaboradores, os usuários, as empresas sempre têm uma área de segurança, sempre tem alguém que está tomando conta de infraestrutura. Então estou tranquilo, né? Então fica aquela coisa assim, tem alguém cuidando, né? Agora, então eu acho que um pouco dessa sensação de, tipo, eu não tenho que me preocupar muito com isso, porque a gente tem, nossa, uma área de segurança que está vendo isso, e toda hora me pede para implantar algum controle, toda hora sinaliza algum tipo de controle, então eles devem estar fazendo tanta coisa, ou então existe tanto controle, tanta demanda, que estou tranquilo. Então eu acho que existe pouca preocupação, né? Com relação à senha, usuário e senha. Então, o usuário não vê isso como um controle complexo. Isso, a visão do Tiziano é essa questão da cultura, de que você, né, está habituado e continua, e para você tem também um certo zona de conforto aí do usuário de pensar, bom, tem alguém cuidando disso, então deixa isso avançar. Eu quero ouvir o Leonardo com uma visão mais, saindo um pouquinho da visão de segurança, né, Leonardo, também, para a visão do business, do negócio, né? Você já esteve muito focado, né, na questão segurança, tecnologia. Hoje você está na área de planejamento, pensando aí uma série de estratégias. Eu queria um pouco a tua visão também sobre esse ângulo nessa questão. Tá bom. Bom, esse número, apesar de eu achar alto, demasiadamente alto, eu não fiquei impressionado. Eu fiquei refletindo sobre esse momento que a gente passou em específico esse ano, cenário de pandemia e tal. Pelo menos para mim, eu tive um aumento aí de 20% a 30% no número de sistemas que eu uso online. Eu não sei vocês, mas agora o sistema da escola da minha filha, eu tenho um usuário e senha. Ela mesma tem agora um sistema lá com 2 ou 3 usuários e senha. De repente eu me vi ali, putz, quero jogar um jogo, é um usuário e senha. Quero falar com meu amigo, é um usuário e senha. Agora, aí eu fiquei pensando, poxa, talvez, será que é eu gostei da palavra que você usou, Tiziano, de entusiasta, né? Eu fiquei pensando se a resposta foi dada porque eles são entusiastas ou porque eles são dependentes,
né, da senha, porque tem essa sensação de que para ser ágil, né, para você nesse mundo a gente fala muito de agilidade agora, né, o projeto ágil e tal, vamos implementar um MVP, vamos colocar no ar uma versão 1.0 que, sabe, engatinha e depois a gente vê o que a gente faz para melhorar isso ao longo do caminho. Nesse processo, eu custo acreditar que as pessoas, elas vão pensar em uma coisa diferente, o desenvolvedor, por exemplo, ou o manager desse projeto, frente a toda a agilidade que ele tem que implementar, eu custo acreditar que ele vai analisar talvez uma alternativa mais complexa ou mais complexa entre aspas, né? Porque a gente sabe que às vezes não é complexo implementar uma solução alternativa à senha, mas na cabeça deles, ó, tá pronto ali, é um set de controles básico, é um negócio que é só plug and play, meu fornecedor já tem isso, porque se eu for pedir para ele token duplo, triplo, autenticação, não vai ter mais o tempo de implementação que eu queria antes, então deixa para lá, vamos para a senha, entendeu? Então, eu fico pensando se não é muito isso, sabe, que a gente está vivendo agora, essa falta, talvez, de alternativas de conseguir ser ágil, pensando também numa maneira equilibrada de ser seguro, né? E muitos projetos que eu mesmo recentemente estava concebendo, estava ajudando algumas pessoas a estudar, a gente optou por fugir da gestão de dados privados, por exemplo, para nem ter que discutir essa questão aí da LGPD aí agora, entendeu? Não vamos ficar no anônimo aqui, não vamos capturar nada porque não vai dar, entendeu? Não vai dar o tempo. Então, eu acho que é um pouco isso. Como do lado do negócio, a gente tem urgência, a gente tem essas ondas de surf, né, que a gente estava comentando antes. Poxa, uma pandemia para o varejo, quem não se mexer e dar soluções online, e aí vai ficar como, né? Vai ficar para trás. E então eu fico pensando se não tem um pouco desse reflexo aí, entendeu? Perfeito. Depois a gente pode voltar até a comentar, mas eu achei bem interessante, foram 3 visões aqui, né? A questão do Tiziano trazendo aí o aspecto cultural, a Karina trazendo o aspecto, né, do conformismo aí, não do conformismo, mas da zona de conforto do próprio usuário, que pensa não tem alguém cuidando disso, e o Leonardo trazendo aí essa questão do negócio, tem que ser ágil. Então, vai no que já está funcionando, não complica, porque isso aí é algo que tem que sair rápido, né? Isso é um negócio que tem que funcionar. Agilidade é a palavra-chave, então, se for colocar aí qualquer outra roda nessa bicicleta, não vai dar. Então, são 3 aspectos, achei sensacional. O pessoal que está aqui colaborando conosco, né, também, já mandando aqui algumas perguntas, eu vou fazer o seguinte aqui com o pessoal da audiência, tá? Eu estou vendo aqui que vocês já estão antecipando algumas perguntas relativas a tópicos que estão à frente. Então, segura um pouquinho. Já eu vou trazer as perguntas de vocês, mas nós vamos seguir aqui a nossa ordem para a gente poder ir evoluindo aqui na nossa discussão. A gente vai passar agora por um segundo tópico, depois dessa primeira avaliação, que eu acho que, de certa forma, é uma continuidade, obviamente, né? Os assuntos são correlacionados, mas a gente avança, dá mais um passo aí na nossa discussão. Vamos colocar a tela do gerenciamento de acesso essencial para a transformação para a nuvem. Vamos ver os resultados dessa avaliação. Vamos lá. Aqui nós temos uma diferença, nós trouxemos, na verdade, 2 cenários. O primeiro é o da pesquisa total, né, que envolveu toda a região. O gerenciamento de acesso é essencial para a transformação para a nuvem. Aqui nós temos dados aí gerais, né, 98%, acreditando que soluções fortes da autenticação e gerenciamento facilitam a adoção segura da nuvem. 97% também antecipando que problemas para suas empresas, né, se os aplicativos de nuvem em uso não forem devidamente protegidos. E aqui a gente fez uma avaliação de Brasil bem interessante por conta do nosso cenário, né, de LGPD. E fizemos, então, a correlação. O controle de acesso é importante para o cumprimento das leis de proteção de dados, 95%. Então, a gente percebe que assim, os líderes estão bem conscientes e já correlacionando a questão da identidade com um cenário que é bem próximo aqui da nossa realidade,
que é a implementação da LGPD. Eu vou inverter um pouquinho agora, eu vou trazer a Karina. Karina, nesse comentário aqui, e nesse ponto, nesse tópico que nós estamos, o que chama a atenção para você de novo? Quer dizer, o nível de conscientização alto, a questão da nuvem aí, da transformação para a nuvem, tendo o gerenciamento de acesso como fundamental. Na tua experiência, onde que está o maior desafio, então, em fazer essa mudança aí de chave? Aí, agora, não olhando do ponto de vista do usuário, como você comentou, mas do ponto de vista mesmo da liderança, da equipe, do time que está tocando essa transformação para a nuvem. Sim. Bom, é desafiador, com certeza, né? Para todo mundo é uma quebra de paradigma a questão da nuvem. A todo momento, apesar de não ser uma questão nova, não ser uma infraestrutura nova, né? Surgem vários tipos de serviço todos os dias na nuvem. E então a gestão de acesso ela acaba permeando todos eles, né? Security no geral permeia todos eles. Então tem muitos desafios, sim. Porque em alguns momentos antes a gente tinha domínio, né? Fazia on-premises, fazia dentro de casa, definia as regras, tinha nossa própria rede e tal, nossos próprios elementos de controle de segurança de limites, né? Digamos assim. E hoje a gente tem que contar não só com a questão legal, que é garantir alguns controles e já nas cláusulas contratuais, né? E muitas vezes não é tão simples assim, tem muitos contratos de adesão, né? E por outro momento, fazer a monitoração de fato da segurança dessas infraestruturas de cloud, né? Então, hoje tem cloud para tudo, né? Vai desenvolver um código, tem um espacinho lá na cloud para fazer isso, né? Vai usar uma API, é uma API que está em cloud, né? Vai usar infraestrutura de cloud, um platform as a service. Então, tem muitos SaaS também, então tem muitas flavors, digamos assim, de cloud e diferentes implementações de controle de acesso, né? Então, essa questão da LGPD, ela acabou ajudando, de certa forma, porque o consentimento é uma questão muito importante nesse caso, porque todo mundo precisa entender para onde está indo esse dado, onde está sendo processado. Então, tira um pouco aquela cegueira do técnico, né, do usuário, de não saber exatamente o que está acontecendo. Então, isso está trazendo um pouco mais de aculturamento, eu acredito, tecnológico para os usuários. Eles estão começando a entender, não, mas você contratou um SaaS? Ou é um Platform as a Service? Começa a entender um pouco mais, isso mais no mundo corporativo, eu diria. Né? Então, para nós é um desafio, sim, de gestão de acessos, tem inúmeras formas de implementar. Eu posso dizer que, na minha visão, a gente tem as ferramentas para implementar. A gente saberia como implementar, sim, em vários tipos de estrutura fora, né? Mas todas elas trazem muito desafio e muito trusting entre as empresas. Eu acho que a colaboração tem que aumentar, inclusive provedores, empresas corporativas, enfim. Acho que tem que aumentar nesse caso. Ótimo, ótimo. Acho muito bom. Eu quero passar para o Sérgio esse comentário da Karina, muito interessante, Sérgio. A Karina destacou aí 2 pontos, né? A questão, sim, né? É complexo, é difícil, e justamente pela diversidade, pela variedade, torna-se um grande desafio, um desafio ainda maior. E agora, no final, a Karina pontuou também um aspecto importante, que não é um desafio só do usuário, é um desafio também da cadeia, né? É um desafio. Então, eu queria que você comentasse, né? Eu inverti um pouquinho, porque eu acho interessante também a gente ouvir um pouco, né, a visão já de quem traz, como a Karina já trouxe, né, o desafio de quem tem que implementar, para você poder fazer esse comentário. E depois eu trago também a visão do Tiziano e do Leonardo. Foi bem apropriado e eu gostei muito do comentário da Karina quando ela fala em colaboração. Na verdade, vocês estão muito acostumados com a gente, Graça. A gente, quando vai para o mercado, vai para a imprensa, a gente o que pretende divulgar são boas práticas. A gente não tenta aqui focar produto, serviço, A, B ou C da Thales.
A gente quer divulgar boas práticas e, óbvio, que a gente tenta apresentar uma oferta que endereça essas boas práticas. Então, quando a Karina fala que é um aspecto de colaboração, sim, a gente tem que contribuir para trazer essas boas práticas à tona, independente de eu, sendo um fabricante, estar falando do fabricante A, no nosso caso a Thales, B ou C. Eu acho que a gente precisa trazer realmente as boas formas de se implementar. O caso da senha foi um deles, eu acho que a gente vai voltar nesse ponto, porque foi uma discussão extremamente relevante. Agora, vamos falar desses dois aspectos, que eu acho que são os desafios que eu vejo conversando com os nossos clientes, e é o que eu estou ouvindo aqui, acho que eu vou continuar ouvindo do Tiziano e do Leonardo. Primeiro aspecto, nuvem. Uma das primeiras coisas que eu ouço muito do mercado mas eu não estou na nuvem. É como a Karina falou, né? Eu tenho serviços que eu já posso desenvolver na nuvem. Muitas vezes, que eu acho que nem é o caso aqui, mas a gente conversa com algumas empresas que acham que não estão na nuvem porque não tem nenhum desenvolvedor fazendo nenhum serviço, nenhuma iniciativa que ele está desenvolvendo especificamente numa nuvem pública. Podemos citar nomes, Microsoft Azure, AWS, o que for. Então, que eles ainda não fizeram uma migração do que eles tinham no passado de infraestrutura em data center, sala de servidores, on-prem, para uma infraestrutura na nuvem. Mas, na verdade, quando você vai a fundo e começa a perguntar, mas você já migrou o seu... E outra vez, você está nomes, são nomes genéricos. Você já migrou o seu Outlook para o Office 365? Já. E que CRM você usa? Eu uso o Salesforce. E recursos humanos? Eu uso o Workday. Já está tudo na nuvem. E eles mesmo não se dão conta, porque é a coisa cultural, como o Tiziano falava da senha, que já está tão acostumado, e os clientes já estão acostumados com alguns serviços e se esquecem que são serviços que estão na nuvem. E a gente chega a alguns cenários que muitos não se dão conta, que a gente gosta de pontuar bastante, é que nesse cenário de pandemia, que hoje a gente, no passado, tinha poucos usuários remotos, contra muitos usuários trabalhando dentro das empresas, e esses usuários remotos acessavam poucas vezes remotamente, porque eles também estavam nas empresas. Inverteu completamente. A gente tem quase 100% dos funcionários, em sua grande maioria, nas empresas, trabalhando remotamente e trabalhando 100% do tempo. Então, a gente teve uma explosão do acesso remoto e mais. Eu me arrisco a dizer, eu vi só alguns números da própria Microsoft, por exemplo, onde o acesso remoto de muitos clientes, em quase 85% dos casos, é para algum serviço que está na nuvem. E a gente continua autenticando na VPN, sobrecarregando a VPN para entrar dentro da rede e depois sair via um proxy para algum serviço que está na nuvem. Quando você poderia ter uma gestão inteligente, consolidada, centralizada, para fazer o acesso direto na nuvem, integrado diretamente com esses serviços, com essas tecnologias, e integrado também com a VPN, com uma inteligência maior, definindo se vai usar um multifator de autenticação, que tipo de multifator de autenticação, tem formas amigáveis de fazer isso, a gente vai discutir tudo isso mais à frente. E quando a gente fala, isso para falar de nuvem, quando a gente fala do cenário LGPD e dos desafios, eu brinco que esse novo ambiente, que é um ecossistema híbrido, aplicações on-prem e aplicações na nuvem, é a desconstrução do perímetro. O perímetro já não existe mais como a gente conhecia. Então, a gente precisa pensar, endereçar com serviços novos o que são desafios novos. A gente não tem mais o desafio do passado, a gente tem N soluções e as empresas ancoradas nessas soluções, que são soluções muito boas e robustas, muitas vezes caras do passado, que a gente contratou com provedores de renome, mas que estão endereçando os problemas antigos. E os problemas antigos já não são a imensa maioria dos problemas que os CISOs, que as áreas de segurança têm que enfrentar. E onde os pontos de vulnerabilidade estão surgindo de forma exponencial. Porque a nuvem chega para resolver um problema de escalar certos serviços, então cresce de uma forma absurda, e os pontos de vulnerabilidade com ela, se você continua endereçando da forma antiga, também estão se multiplicando. Então, e quando você vai para a LGPD, só para fazer um fechamento desse raciocínio, a gente tem, pelo menos, no capítulo 1, artigo 6º, fala de acessos não autorizados. No capítulo 7, seção 1, artigo 46, fala de proteger dados pessoais de acessos não autorizados. Quer dizer, a gente na Thales fala muito de duas boas práticas, que eu vou rapidamente mencionar aqui. Uma é a anonimização, pseudonimização que a lei fala. É uma outra área nossa que cuida. Você tem que usar o conceito que a gente chama de cofre do dado. Maravilha, protege, só libera para quem deveria ter acesso àquela informação. Você anonimiza ou pseudonimiza. E depois você tem que cuidar do controle do acesso a esse cofre, que, na verdade, é a própria gestão de acesso, que é o que a gente está falando aqui. E a lei fala bastante nesses dois pontos,
nos acessos são algumas das cláusulas que eu comentei em alguns capítulos. E, na verdade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai levar em consideração os esforços razoáveis que as empresas vão... Não existe risco zero. Ela vai levar em conta o que você fez, o que você implementou para mitigar esse risco, diminuir esse risco. E aí tem as boas práticas, que uma gestão, mais uma vez, consolidada, não dá para ter um acesso na VPN, outro acesso para o PAN, para os usuários privilegiados, outro acesso para a nuvem. Você tem todos esses acessos, mas existem formas de serviços e ferramentas nas boas práticas para você consolidar tudo isso, e você tem dashboards, reports, que você pode integrar com CIEMs que as empresas estão utilizando, e aí você tem tudo pronto para uma auditoria, e você tem políticas de acesso que você vai definindo por perfil de usuário, criticidade de aplicação, contexto de onde você está autenticando, de que lugar, de que rede, de que dispositivo, conhecido, não conhecido, sistema de versão operacional. Tudo isso você pode definir nas políticas de acesso de uma forma única, integrando com o teu PAN, integrando com a tua aplicação na nuvem, integrando com a VPN. Ali você tem uma forma de centralizar tudo isso e atender a lei, mostrar para a autoridade que você está implementando um controle e oferecer algo que é amigável. Você tem formas de fazer mais amigável, menos amigável, dependendo do caso de uso, mas hoje sem navegar entre extremos. Antigamente era ou conveniência ou segurança. Não havia muitas opções no meio desses extremos. Agora a gente tem diversas opções para ir crescendo, tanto de um lado quanto de outro, mitigando um caso, mitigando o outro de acordo com o caso de uso. E a lei ajudou muito nesse sentido, porque a gente vai direto em alguns pontos da lei para mostrar que existe aderência, não é só por causa da questão da segurança, dos riscos, da vulnerabilidade na nuvem, mas existe também aderência com o que a própria lei está cuidando e que foi muito bem elaborada, diga-se de passagem. Perfeito. É interessante, eu vou trazer um comentário, eu não consigo, eu fico aqui no chat também acompanhando a plateia e vou vendo os comentários chegando e eu acho legal. Não, as perguntas ainda não, mas o comentário aqui do Rafael Silva é muito interessante. Graça, acompanhei o último painel da Thales sobre LGPD. E hoje estou ligado aqui nesse sobre gerenciamento de identidade. Muito bacana essa pesquisa que vocês estão compartilhando com o público. Parabéns aos envolvidos. O que eu estou achando interessante é a correlação muito imediata entre esses dois temas. Muito bom, Rafael. Eu estou vendo que você vai mandar mais perguntas aqui que correlacionam os dois assuntos. A gente vai continuar assim, avançando sobre isso, mas eu gostaria de trazer aqui uma pergunta que está relacionada, Ticiano, e aí eu acho que você pode falar de novo, a gente vai voltar um pouquinho à senha, que é a seguinte. Ticiano, usuário e senha não depende somente se o usuário acredita, mas depende de quem oferta a segurança no sistema. É mais barato e mais simples, além do baixo risco desse acesso ser interessante a terceiros mal intencionados. O que você acha? Esse é um comentário, uma pergunta do Jean Marcelo da Costa Salles, da Celepar, que está acompanhando aqui com a gente. Eu queria que você fizesse comentário para a gente não ficar muito distante do primeiro tópico da senha, e depois você pode também já comentar esse aspecto, que é o segundo tópico da nuvem, ok? Legal. Eu entendo que a senha, como um recurso de segurança, ela tem um intervalo, né? Apesar de ela ter os seus problemas conceituais, que a gente debateu bastante lá no primeiro assunto, a questão com senha ela pode ser muito bem feita ou muito mal feita, né? Eu lembro um dos primeiros debates com a Graça que eu fiz, a gente ficou rindo juntos lá acho que foi um dos primeiros security leaders sobre o avanço da segurança e nós CISOs correndo atrás de senha em branco. Não sei se você lembra disso, Graça. Lembro. Então, assim, claro, existe uma responsabilidade muito grande de quem provê o serviço, porque isso pode ser muito bem cuidado ou muito mal cuidado, né? Você pode ter senhas que dificultam muito o trabalho de quem tenta adivinhá-las ou senhas que facilitam demais o trabalho dessas pessoas. Você pode ter mecanismos que conseguem reagir à descoberta de senhas por terceiros rapidamente antes de que haja algum roubo de dados, e você pode simplesmente não monitorar e deixar tudo exposto. Então, você tem muita razão quando fala que quem provê o serviço tem muita responsabilidade. Isso pode ser muito bem feito ou muito mal feito, né? O que a gente comentou no início é que assim, existe uma limitação conceitual na questão da senha, que é muito difícil de
impõe um teto que é muito difícil de ultrapassar por causa do conceito, mas, logicamente, tem uma variedade muito grande de níveis de segurança. Perfeito. Então, é isso. Está respondido aqui o Rafael agradecendo aqui. Ok, Rafael, continue aí conosco, manda sua pergunta, que a gente vai voltar ao assunto de correlação LGPD, gerenciamento de acesso, ok? Mas estamos no tópico da nuvem, vamos fechar esse tópico, ainda tem bastante coisa para a gente falar, fique aí com a gente. Vamos lá, Tiziano. E sobre nuvem, o que você tem a falar? Já tem comentários aqui, uma pergunta, inclusive, para o Leonardo, chegando aqui também nessa área de negócios aí, nuvem. Já passo para o Leonardo. Legal. A nuvem, eu acho que ela tem um problema maior do que só a gestão de acesso, que é uma questão de maturidade. O que eu quero dizer com isso? A gente conversa com gente de todas as empresas o tempo todo e faz muitos benchmarks informais e troca informação. Aí você começa a investigar como é que é a estrutura da área de infraestrutura de tecnologia dessa empresa. Aí o cara fala assim, eu tenho uma equipe de rede, eu tenho processos fortíssimos, gestão de mudança para cada regra de firewall, parará. Eu tenho uma equipe de sistemas operacionais que cuida e vê e pede, parará. E eu tenho uma equipe de nuvem. Eu fico assim, mas você não aplica os mesmos processos dos seus firewalls nos security groups das nuvens? Você não aplica os mesmos processos de host security nos seus hosts virtuais nas nuvens? Você não aplica os seus mesmos esquemas de autenticação nas suas aplicações no SaaS, né? Nas nuvens que você contrata? E você não aplica a mesma gestão de acesso dos seus sistemas no que está na nuvem, né? Nos painéis de controle de nuvem? Então, assim, muitas empresas começaram a aderir à sonda de nuvem tendo uma equipe de nuvem, né? O que é uma coisa muito engraçada, porque ela remete lá atrás, quando o TI era um time pequenininho que olhava tudo, todo mundo misturado ali, fazendo de tudo, e aí o tempo trouxe a maturidade, a complexidade nos controles para endereçar cada aspecto. E na nuvem a gente não faz isso. Então, dificilmente você vê uma empresa que tem o mesmo processo de mudança para a regra de security group que é feito para a regra de firewall, né? Assim como, e a mesma dificuldade de ver, você tem muito lugar onde o acesso à nuvem é dado pelos administradores da nuvem. E o cara tem uma célula de gestão de acesso complexa, com um monte de coisa automatizada, processos auditados pela auditoria externa e tal, e não aplica aquilo à nuvem. Então, existe ainda um processo de maturação do olhar para a nuvem como um todo, como um elemento de infraestrutura, né? Crítico, que precisa de todos os cuidados que o on-premises precisava, né? E não porque ela é diferente, pode estar numa casinha isolada. Não, ela precisa ser fatiada como o on-premises foi fatiado para ter níveis adequados de controle. E a gente não vê isso acontecer. Então, acesso é mais um caso, né? E na questão da LGPD conectada à nuvem, claro, né? Princípio básico da gestão de dados pessoais, não pode deixar vazar, né? Você cria um monte de controles para o uso adequado dos dados, e aí a hora que ele vaza, pronto, o uso é livre, né? Ele está por aí, o uso é livre. Ninguém tem nenhuma obrigação contratual, faz o que quiser com dados. Então, princípio básico, né? Fundamento da gestão de dados pessoais, segurança, não deixar vazar. Depois disso, você tem uma questão que a lei traz que é muito interessante, que é ter todos os usos e todos os compartilhamentos documentados e devidamente justificados nas bases legais previstas na lei, né? E assim, todo mundo começou fazendo assessment, nós também, né? Vamos entender todos os processos de negócio que usam dados pessoais e documentar isso e usar um expert para dizer qual é a base legal melhor, mais defensável, mais correta para aquele uso, parará. Ok, se você não usar controle de acesso aos dados para garantir que somente quem roda processos documentados acesse os dados pessoais, novos processos de uso de dados pessoais vão surgir sem que o nosso pobre DPO saiba que isso está acontecendo. Então, a fronteira entre o uso documentado e o uso não documentado vai ser definida pelo controle de acesso. Então, acho que aí, por isso o número tão alto, né, é a consciência de que o controle de acesso é tão importante para a questão da LGPD no ambiente de nuvem. É determinante essa correlação, né? Muito bem pontuado, Luciano. Leonardo,
O seu colega aqui, ele traz uma pergunta, na verdade, ele faz uma correlação entre o que o Sérgio falou e traz para você também uma questão. Sérgio, concordo. A pessoa, né, no caso, dentro da empresa, usa Office 365, Dropbox, CRM, etc. Mas eu acho que na percepção de alguns clientes, de algumas empresas, ir para a nuvem é ter um servidor na AWS ou na Azure. Eu acho que a questão, muitas vezes, tem a ver com essa questão da agilidade pontuada pelo Leonardo do negócio. Então, a ida para a nuvem acaba acontecendo de uma forma que atropela alguns processos, inclusive essa questão de estabelecer controles de acesso mais rígidos. Então, Leonardo, queria que você comentasse essa correlação entre o que o Sérgio colocou, né, de que, às vezes, até a empresa acha que não está na nuvem, mas está na nuvem, e esse afã da área de negócios, que realmente faz tudo para a nuvem, e sai atropelando alguns processos, inclusive esse, e como o próprio Luciano colocou no final, agora com esse cenário de LGPD, isso vai ficar realmente muito crítico, né? Sim, não, super bacana. Eu acho que essa transformação ela é realmente natural, está acontecendo, aconteceu. Se a gente for pegar aí nos últimos 2, 3 anos, teve uma curva absoluta de migração para a nuvem, e muitas vezes, que nem o Sérgio falou, ninguém nem percebe, mas é aquilo, você precisa viabilizar um projeto, uma solução, um produto, um canal, um serviço, seja o que for, e hoje você tem 2 caminhos, né? Sob o ponto de vista de infra, ou você vai pedir lá para a equipe de infra, de TI, né, todas aquelas estruturas para colocar lá dentro, e isso vai custar X, vai demorar Y e tal, ainda mais em grandes corporações como Nestlé e tal, a gente sabe, né, Natura também, você sabe como as coisas são, não é assim, estrala o dedo e funciona, você precisa de todo um processo interno. Ou você caminha para um lado através de um serviço, né, através de um parceiro. E aí eu acho que a diferença entre prestação de serviço e parceria é a chave. É o que a Karina falou de colaboração, mas eu não diria nem colaboração, porque colaboração é aquele negócio, né? Você meio que espera que seu parceiro, que seu fornecedor colabore com você, né? Você precisa que ele colabore. Não, eu preciso de um parceiro que se corresponsabilize comigo. É isso que eu preciso. Que ele seja ágil, que ele implemente de forma ágil. Se é na nuvem ou não, acaba sendo, porque ele não vai entrar no seu ambiente tecnológico e montar lá. Então, é muito mais fácil ele ficar responsável por todo o conjunto do serviço dele, inclusive a parte da nuvem. Só que o problema está na hora que você lista para ele as suas preocupações e seus requerimentos, de fato, e entro no conflito de, putz, eu queria só prestar o serviço, eu não queria me corresponsabilizar, eu não queria assinar esse contrato enorme aí com vocês para a gente juntos estar comprometido a proteger tanto dados privados como qualquer outra coisa aí de segurança. Então, assim, eu volto no ponto que a Graça está dando risada, porque ela sabe que eu nunca deixo de falar isso, né? O problema é serviço, gente. Estava esperando. O problema para mim é muito isso, você conseguir achar parceiro mesmo, entendeu? Ok, vou lá para a AWS, compro um serviço na nuvem aqui rapidinho com o meu cartão de crédito. É isso que vai resolver na minha vida? Não é. Eu preciso talvez de uma pessoa por trás ali, um serviço por trás, entendendo realmente se esse serviço do cartão de crédito está certo, se o processo que eu estou pedindo está certo, e fazer todo esse vínculo. E é aí onde a gente mais sofre. Eu acho que é aí onde a gente mais demora para conseguir achar isso, ou quando acha e aposta, depois vê que não era bem, aí tem que voltar atrás e escolher um novo. Então, eu acho que a questão primeiro, que bom que as pessoas responderam aquelas porcentagens lá que a gente viu, 97%, 98% sobre a questão de acesso, sobre a questão de cloud. Eu acho que, assim, ótimo, é o óbvio, né? Gestão de acesso para qualquer tipo de segurança é uma das coisas mais importantes. Você não vai botar um elefante dentro de uma loja de cristal, né, e achar que vai ficar tudo bem. Ele não pode entrar lá, literalmente. Então, tem esse ponto, acho legal, porém,
precisamos de mais parceria para conseguir tornar isso mais ágil para empresas que não necessariamente estão ali com uma estrutura enorme, que nem o Tiziano viu e tal, com outras empresas, que está ali para gerenciar a infraestrutura. E mesmo assim fica com um foco na infraestrutura física e a parte de cloud não conversa muito, né? Então, eu acredito muito que a parte mais simples, né, a forma mais simples da gente viabilizar isso é com parceiros realmente muito fortes e aptos, né, a se corresponsabilizarem pela segurança junto com seus clientes. Acho que isso é fator crítico. Perfeito. Bem, pessoal, vamos continuar, né? Muitos assuntos, ótimo depoimento, chamando a atenção, Leonardo, para a questão dos serviços. Acho que depois o Sérgio, na sua fala, fica aí anotadinho, Sérgio, para você comentar, mas eu vou continuar seguindo a pauta. E olha que legal, chegou uma pergunta aqui do André Geverten, do Inmetro, que vai ser um gancho para eu trazer o terceiro tópico. Olha a pergunta dele. Muitos serviços na internet pedem autenticação usando as credenciais do Facebook ou Google. Qual o real objetivo deste modelo? Poderiam opinar? Antes da gente responder, André, segura um pouquinho aí, vamos olhar o terceiro tópico da nossa pesquisa. Olha aí. Equilíbrio entre segurança e conveniência. Olha isso. Olha a nossa balança aí. 58% permitem que os funcionários acessem recursos da empresa utilizando credenciais de redes sociais. 28% veem as credenciais de redes sociais como um dos melhores instrumentos para proteger a autenticação baseada em nuvem na web. Aqui me chamou muita atenção. Isso aqui é pegadinha para jornalista. Aí você tem que olhar o contrário, né? Que, na verdade, 92%, né, sabe que não é não é o melhor instrumento, mas 58% utiliza. Então, você vê que, na verdade, a maioria sabe que não é o ideal, mas grande parte utiliza porque é o equilíbrio aqui da balança. E 88% citam preocupações de segurança ou ameaça de uma violação em grande escala como fatores mais suscetíveis de levar as empresas a ter implementado ou planejar implementar uma solução de gerenciamento de acesso. Sérgio, impressionante aqui, né? A pergunta do André, que eu separei aqui, que tem tudo a ver, e esses números aqui, as credenciais de redes sociais aí, aparecendo realmente como sendo aí não sei se fiel da balança, porque a balança não está tão fiel assim. Aqui a gente começa a entender as correlações em alguns dos resultados, né? Basicamente, quando a gente vê aquele uso de senha num percentual ainda muito alto, apesar de ser menor a 50%, aqui a gente vê que 58% desses casos, usando senha, permitem o uso das credenciais de redes sociais. E aí, só para fazer um parênteses, a gente sabe que muitas das redes sociais tiveram filtrações onde houve roubo de usuário e senha das redes sociais, e é parte da engenharia social que os hackers fazem para acessar outros serviços, seja serviços financeiros, seja o acesso às empresas. E é aquela falsa percepção de que, mais uma vez, né, o aspecto cultural que o Tiziano mencionou, somado à percepção de que é amigável. Eu já tenho na rede social, então eu vou fazer uso, já é menos uma senha para eu decorar, e eu vou fazer uso para o acesso à minha empresa, que é algo extremamente mais vulnerável, e as próprias redes sociais, depois de alguns desses eventos, começaram a utilizar pelo menos um OTP por SMS, que foi tão massacrado há uns anos atrás. Óbvio que ele tem suas vulnerabilidades também, não vou nem entrar num tópico que seria tópico de um painel inteiro. A gente tem o famoso caso de SimSwap aqui no Brasil, eu me dediquei a esse assunto há 3 anos atrás, ainda é uma realidade, a gente vê formas de mitigar isso. Mas o OTP por SMS, para alguns casos de uso, é sempre uma correlação. Eu adoro esse contexto e esse gráfico da segurança e conveniência, porque hoje a gente pode navegar em diversos casos. Se a gente for para um cenário extremamente robusto, vou citar o exemplo de uma pessoa da nossa audiência que fez uma pergunta da Celepar. Celepar é uma empresa que tem uma infraestrutura de certificados digitais, utiliza nossos tokens, por exemplo, para certificado digital. E quem tem uma infraestrutura PKI pronta para o certificado digital pode, inclusive, nesses serviços que a gente chama, não só o nosso, mas centralizado, para gestão de acesso, para trabalhar 3 pilares: autenticação robusta, políticas de acesso
granulares por contexto e mais um single sign-on, que a gente chama de single sign-on inteligente, quando a gente tem esses 3 pilares na gestão de acesso, o que a gente pode permitir, dependendo do caso de uso, é como navegar entre segurança e conveniência. O certificado digital é a forma mais robusta, na minha opinião. Óbvio, depende de se a empresa já tem implementado, mas esse certificado digital ele pode ser utilizado como o token ou o multifator de autenticação, um dos multifatores de autenticação para se autenticar em algum serviço. A nossa recomendação não é implementa uma infraestrutura PKI certificado para você implementar uma gestão de acesso eficiente, não é esse o caso. Mas quem já tem implementado é uma aderência rápida, o usuário já está acostumado, ou porque assina documento, ou porque já faz uso do token ou de um cartão para o certificado digital. Então, esse é o extremo mais seguro e continua sendo conveniente, porque se o usuário já faz o uso, ele acaba sendo conveniente. Mas você tem o OTP por SMS, você tem o OTP no celular, você tem hardware token, você tem um soft token através de push, o famoso push com biometria, que a gente usa nos serviços financeiros e pode utilizar como um soft token no nosso celular, autenticando com a biometria nativa do aparelho para acessar serviços corporativos. Então, essa infinidade eu chamo de flavors, como a Karina comentou, são diferentes sabores de autenticação, né? Eu uso muito esse termo, porque são diferentes formas. E aqui o mais importante no nosso caso, quer dizer, a gente produz inclusive os hardware tokens, a gente provê, a gente desenvolve todas essas diferentes opções de hardware tokens, que chegam ao extremo de adotar o conceito passwordless, né, quando a gente coloca um token mais biometria, padrões de mercado como FIDO, que é a própria Fast Identity Online, que a própria Microsoft também, a gente tem uma parceria muito forte com eles para isso, um standard do mercado para exatamente ter o conceito passwordless, um OTP mais um push, Kerberos, a gente aceita autenticadores de terceiros, vocês já estão usando o Google Authenticator, eu não considero, dependendo do caso de uso, uma opção. Existem autenticadores muito mais seguros do que o Google Authenticator. Ok, mas hoje você está utilizando e ele é suficiente. Os algoritmos estão lá, enfim, você não teve nenhum problema. Então, para não fazer de uma forma intrusiva, começa oferecendo a gestão de acesso, adota o Google Authenticator que o pessoal já utiliza. Nosso serviço na nuvem permite isso. Depois você migra e faz uma análise de caso de uso versus outro tipo de autenticador. E aí você vai migrando aos poucos. Mas aqui, basicamente, está a chave. Por que ainda existe esse percentual de password, essa falsa percepção e essa questão de que já tem senha em rede social, credenciais de redes sociais extremamente vulneráveis, e é o que permite eu já estou acostumado, o usuário já está acostumado, eu consigo fazer essa análise. Mas é o que você falou, 72% vê que não é um dos melhores instrumentos para proteger, mas 28% ainda é um percentual muito alto. E eu particularmente acredito que isso aqui é a visão do que eu tenho como presente hoje, o aspecto cultural, contra algo que eu já sei que existe, que a gente vê em alguns indicadores, mas que a audiência percebe como, os entrevistados percebem como algo que ainda eu vou implementar no futuro, que eu ainda não tenho disponível hoje, mas já está disponível hoje. Eu acho que esse é o grande ponto. Agora, só para concluir, Sérgio, eu acho que um aspecto que a Karina, de certa forma, colocou, e o Leonardo corroborou, que é assim, a Karina falou sobre os sabores, como você comentou, né, que realmente, né, só que rapidamente você colocou alguns, que realmente tornam aí o processo também difícil, no sentido de você entender, né, tem a ver também com a balança, né, porque quando você vai decidir por uma solução, você tem que olhar esse aspecto da balança, né, qual o método, qual o modelo versus a conveniência também do usuário, não pode perder de vista isso, né, e é isso que eu quero ouvir um pouco também os demais. Mas o aspecto que o Leonardo colocou também dos serviços, né? E de você ter aí a parceria correta. Também é um aspecto aí que a indústria, enfim, precisa ter atenção em relação a isso, né? Esse é um grande desafio. A gente tem buscado estreitar um pouco o relacionamento com a nossa rede de distribuidores e revendas, para que eles possam ter esse mindset sido como alguém que presta um serviço muito eficiente. Para citar um exemplo, nos HSMs, por exemplo, todo mundo tem um histórico de trabalhar com as nossas revendas e sabe que a gente presta um serviço pelas revendas muito eficiente para o que é o contexto de criptografia,
e de HSMs. A parte de autenticação, a parte de gestão de acesso, principalmente como serviço na nuvem, porque a gente provê na nuvem, é diferente quando antes. A gente vem de 30 anos trabalhando na autenticação e também numa liderança forte em PKI. Mas ao migrar o que era on-prem para uma questão do serviço, tem um movimento que a gente está tentando também melhorar cada vez mais, como é o seja um serviço de parceria, como o Leonardo comentou, que eu até apontei aqui para conversar um pouco mais com ele sobre isso, porque eu concordo, os nossos clientes não podem ficar à mercê. Eu, como fabricante, não consigo ter o braço para abordar tudo isso, mas eu preciso que as minhas revendas tenham essa capacidade de olhar com parceria os nossos clientes e, quando a gente migra o conceito de autenticação do passado para um serviço na nuvem, para esse contexto onde a gente oferece um serviço que a gente... E é uma questão de mercado. Não se cobra pelas integrações adicionais, pelas tecnologias adicionais que estão sendo integradas. O modelo de negócio é serviço por usuário que vai estar utilizando aquele serviço. Mais integrações venham, isso não tem que ser um custo adicional para os nossos clientes. Mas tem que existir, talvez, algum serviço na ajuda da implementação, e aí quem faz deveria ser as nossas revendas, é o que a gente estimula com alguns integradores nossos, e tem que estar muito próximo para antecipar esses movimentos com os nossos clientes, porque eles estão trazendo novas tecnologias o tempo todo. E, por outro lado, a gente tem um foco de R&D muito forte, um investimento muito forte em R&D, justamente para as tecnologias novas que estão saindo serem disponibilizadas. Então, sem nenhuma dúvida, é um foco importante de toda a indústria. Desafiador também, né, Sérgio, para o lado de vocês. Tiziano, eu queria voltar a essa balança, né, essa imagem da balança, até para poder a gente falar um pouco mais sobre a questão da conveniência, né? Porque quando a gente... Esse ponto de equilíbrio, né? Olhando os aspectos que já foram colocados, são diversos sabores, é preciso implementar modelos, é preciso avaliar qual deles, né? Ou quais são os mais eficientes, mas não pode perder de vista também essa questão da conveniência, né? Eu acho que o aspecto da conveniência é muito importante. Até que ponto você acha que isso é um desafio para o gestor quando ele vai realmente passar para essa etapa de implementar um modelo de autenticação? Como é que ele vai encontrar esse ponto de equilíbrio, na sua opinião? Na minha opinião, a gente voltou para o tema 1. Sabe por que rede social é um meio de autenticação tão gostoso, assim, que tanta gente gosta? Você não tem que pôr senha. Esses caras investiram muita energia e muito dinheiro em bolar maneiras de você não ter que ficar usando senha, né? Uma vez que você abre um Facebook, um Twitter no seu browser, ele fica lá. E você fica meses sem colocar senha nenhuma. Você nem lembra mais a sua senha. Então, o gostoso, né, de você fazer autenticação baseada nesse pessoal é porque eles investiram em passwordless. Eu lembro quando a minha sogra não é muito dada à tecnologia, tem 76 anos, mas ela adora rede social, porque tem irmãs, primas, e manda figurinha e bom dia, etc. e tal. E ela adora. E aí um dia ela trocou de celular, aí, né, lógico, fui chamado a configurar o novo celular para ela. E aí eu perguntei, a senhora lembra das suas senhas do Facebook, do Instagram? Não lembro de nada. Nem sei o que é, nem nunca soube, né? Bom, conclusão, em meia hora estava tudo configurado sem ter que lembrar nenhuma senha. Porque estava lá o número do celular, e reaproveitou o chip, e aí faz o SMS, bom, não precisei de nenhuma senha, ela estava autenticada de novo em todas as suas redes sociais. Então, assim, só é legal porque a gente não precisa usar senha. Agora, eu acho complicado você terceirizar o controle sobre a autenticação. Porque você está delegando a uma empresa de rede social a tarefa de garantir que você é você, que o seu usuário é ele mesmo. Diga-se de passagem, é uma empresa com a qual você não tem contrato. Algum, normalmente, né? Você não tem uma obrigação específica de gestão de identidade dessa empresa em relação a você. Não tem.
e é uma empresa que é um tipo de empresa que trabalha como berço de toda a engenharia social moderna, né? A gente tem visto, você vê vários documentários, teve aquele do Privacidade Hackeada, né? Mais recentemente está rolando esse do Dilema das Redes, vários mostrando o quanto a informação não é limpa, que circula entre as pessoas e compartilhada, etc. e tal. Então, você pega um ambiente que muitas vezes é recheado de desinformação, vai ser onde você vai depositar a sua confiança de autenticação sem contrato. Eu tenho um pouco de medo disso, né? Eu acho que é muito mais interessante você tentar oferecer, sob controle na sua empresa, as mesmas facilidades do passwordless, né? De você não ter que depender desse tipo de... essa coisa chata de ficar lembrando senha. Eu acho que é o grande atrativo. Então, não é tanto a rede social, né? Eu acho que a conveniência vem pela autenticação, usar meios mais transparentes, né? E aí eu concordo com o Sérgio, certificado de longe é o melhor deles, é o que todo mundo usa hoje, né? Esses tokens, esses aprovar acesso, é um botãozinho, mas por trás tem uma troca de challenges baseada no certificado, que aí sim é uma coisa que faz frente ao poder computacional dos atacantes, né? Diferente de uma senha de 8, 10, 12, 16 caracteres, né? Faz uma frente real a esse poder computacional do atacante. Então, eu acho que é muito mais garantido nós aprendermos com a inteligência das redes sociais e oferecermos o mesmo tipo de vantagem para os nossos funcionários e para os nossos clientes, mas principalmente para os nossos funcionários que lidam ali com os dados mais críticos da nossa organização. O que você está colocando é muito interessante, Ciano. O que você está dizendo fica aí o desafio, né, a lição de casa para o gestor de buscar uma solução que traga um nível semelhante de conveniência como opção, né? É isso, né? Então, realmente tem uma lição de casa a ser feita, né? É preciso trazer esse nível de conveniência, né? Porque, senão, aí acaba sendo mais fácil o caminho, né? Mais cômodo, mais arriscado mesmo. Desculpa, só um último comentário. É uma máxima do mercado de tecnologia, né? Fica mais popular quem faz um trabalho mais bem feito. Não existe outra coisa além disso, né? Hoje em dia, você tem muita oferta, muito acesso. Então, assim, quem faz trabalho assim fica mais popular. Se a autenticação da rede social está mais popular que a nossa, é porque eles fizeram um trabalho mais bem feito, a gente precisa correr atrás. Exatamente. Nesse ponto eu queria colocar... O Leonardo está aqui concordando. Então, Leonardo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, esse lado da conveniência do usuário, né? Quer dizer, de novo, né? Você está aqui fazendo esse papel desse olhar de fora, né? É óbvio que o negócio tem que andar, as coisas têm que acontecer, você está trazendo essa pegada da agilidade, trouxe o contraponto de que é importante parceiros, né? Que ajudem em tudo. Então, a gente está num tópico que é bem a sua praia, né? Que é assim, o usuário quer conveniência, o usuário quer que seja fácil, simples, conveniente. A segurança quer que seja seguro. Aí, né, a balança está lá como símbolo do desafio desse equilíbrio. É claro que o Sérgio tem, né, as tecnologias, mas tem uma equação aí, né? Precisa fechar, né, essa conta, né? Então, na tua visão, né, como é que é o desafio de você realmente saber o que é conveniente aí para o usuário, né? O quanto é importante, né, a própria segurança também, entender e estar próxima e ver o que é conveniente para o usuário, né? Sim. Uma coisa aconteceu muito interessante na minha carreira, né? Acabou sendo meio sem querer, mas foi que eu trabalhei muitos anos com security, com compliance, né? Não tão técnico, mas muito processual, muito ligado à governança. E quando eu estava desse lado, os pedidos, né, eles acabavam vindo para mim, as exceções, as famosas pilhas de exceções, né, acabava vindo para a minha análise. E era normalmente, estou com o fornecedor aqui, quero conectar na rede para a gente poder fazer um trabalho, é urgente, é mega legal e tal, e é importante, e os caras estão aqui, mas não, você tem que pedir antes uma liberação de firewall, de sei lá o quê, de rede, ou um acesso assim, assim, assado. Eu tinha
toda uma série de coisas que eu tinha que ser o porta-voz do demônio, né, para eles. Falar assim, até dá, mas você vai ter que meio que por aqui, por aqui, por aqui. Agora, e na mesma empresa, inclusive, né, eu tive a oportunidade de virar um usuário, e óbvio que eu não, né, usuário não pode ser sinônimo de negligência, né, não estou querendo dizer isso. Todos os usuários têm que ser extremamente responsáveis com relação à segurança, eles têm que saber o que eles estão falando, eles têm que saber falar sobre o que pedir, até onde pedir, por aí vai. Mas eu me permito ser um pouco mais chato hoje com a equipe, né, de segurança justamente por isso. Porque, assim, estou com o meu tablet aqui, performo bem com ele, porque eu não posso usar ele, entendeu? Aqui. Ah, não, porque não é o ativo por causa disso, assado, porque eu tenho uma série de acessos em criptografia e tal, tá, mas solução eu sei que tem. Por que eu não posso usar na prática, de fato, né? Eram perguntas que ficavam, às vezes, sem ser respondidas, era comum ficar sem ser respondida, de novo, ainda mais em grandes empresas, e se eram respondidas, com certeza tinha vulnerabilidade aí também, né? Se foi respondido rápido, pelo menos. Só que com o cenário da pandemia hoje, por exemplo, a gente viu uma transformação tão rápida que a gente não pode mais falar que não é possível. De repente você tem 22 mil colaboradores conseguindo usar o Teams pelo celular, tá? Estou dando aqui um exemplo do Office 365, né? Puxar o que o Sérgio falou lá atrás, mas é isso, estou usando o Teams aqui no meu celular, com minha autenticação do meu iPhone, que é biometria, e viu? Tá funcionando, tá legal e tá seguro. Então, assim, é um pouco essa questão, né? Hoje a gente olha para essa balança e a gente fala, putz, eu queria muito que as coisas fossem mais fáceis, que elas fossem melhores e tal, mas não dá porque a gente sabe que a gente tem que ser seguro. Talvez a gente simplesmente não aculturou ainda, não maturou ainda, não achou os parceiros corretos ainda dispostos a fazer, não teve as pessoas internas também dispostos a fazer, porque, de novo, podia já ter feito essa coisa da integração com Teams, com devices, sabe, BYOD, qualquer, permitir que as pessoas usem os seus ativos há muito tempo atrás. Essa solução não é necessariamente nova de agora, entendeu? Desse ano, 2020, segundo semestre, por causa da pandemia. Não, ela já existia lá, pelo menos uns 3, 4 anos atrás. Então, eu acho que é muito isso, a gente precisa entender o quanto a gente está apto a acelerar isso, porque tem um caminho, sim, seguro e rápido que é possível. É necessário que todo mundo envolvido seja criativo, né, e disposto para viabilizar isso. Eu acho que essa é a questão aqui. Então, eu concordo com o Tiziano, a questão não é as mídias sociais em si, porque, sei lá, acessar pelo Face, acessar pelo Google, mas acessar fácil, é isso, acessar fácil. Hoje eu não tenho que ficar mais digitando minha senha de 12 caracteres com alfanumérico, arroba, uns números ali, uns asterisco e tal, para eu acessar meu e-mail, entendeu? Não preciso mais, e não é por isso que eu estou vulnerável, entendeu? Eu boto minha biometria, eu acesso, eu confirmo uma coisa aqui e ali com um duplo fator de autenticação, e está tudo resolvido, e eu sei que por trás tem uma solução segura suficiente para realmente bater de frente com a tecnologia da maldade, né, que está por aí, e essa a gente sabe que é muito boa, eles não têm esses melindres, né, de tempo, nem de arriscar, eles arriscam mesmo, eles vão para cima, e se der, deu, se não der, não deu, para eles é lucro, e a gente está numa situação diferente, né, a gente não arrisca tanto. Não, Então mas é isso. muito bem pontuado, Leonardo. Eu acho muito legal essa sua visão, e é interessante, né, porque você já esteve muito ligado, né, como você falou, tanto à área de segurança, compliance, governança, e agora que você está tendo um outro olhar, você consegue perceber, né, essas questões de uma forma bem mais clara, e é muito legal você trazer essa percepção. Karina, eu tenho aqui uma pergunta do Jefferson, que eu vou trazer. Olha o que eu vou fazer. Vou trazer a pergunta do Jefferson, vou trazer a próxima tela e depois vou colocar para você responder. Por que isso? Porque, na verdade, a pergunta dele tem tudo a ver com essa última tela que nós vamos trazer.
O Jefferson Augusto Soletti, da Copel, faz a seguinte pergunta: como a Karina enxerga o desafio de unificar a credencial entre os vários sistemas da empresa? Você falou sobre, né, você está falando sobre complexidade, sobre desafio, sobre tudo isso. Tanto os sistemas desenvolvidos internamente, os adquiridos e instalados on-premise e os sistemas em nuvem. Você já percorreu esse caminho? É a pergunta. Mas você vai ter tempo para responder. Vamos colocar nossa última tela? Opa, aí está. Essa última tela é muito legal, porque ela faz um mix aí dos dados, né, da pesquisa, que são aqueles dados que eu comentei com vocês, que levam em conta, né, Brasil e América. 59% adotaram a tecnologia Smart Sign-On único, né? E 91% planejam expandir o uso de Single Sign-On inteligente nos próximos 3 anos. E aqui a gente traz dados do Brasil, como eu falei, aquele recorte que a Thales fez. 83% acreditam que a gestão de acesso baseada em políticas é o futuro da segurança de acesso, e 70% acreditam que uma combinação de gerenciamento de acesso adaptativo, contextual e sem senha seria a situação ideal. Muito bom esse para ser o último tópico aqui. Karina, eu queria que você comentasse a pergunta e, ao mesmo tempo, a gente entrar nesse último tópico aqui, que é justamente o arregaçar as mangas por onde nós vamos caminhar. Sim, vamos lá, então. Bom, boa pergunta, né? Acho que todo mundo tem esse challenge, né? Esse desafio. Na verdade, quem nunca percebeu que a interoperabilidade de sistema, ainda que nem existisse nuvem, sempre foi um terror na vida de quem trabalha com tecnologia, né? Pensa, então, como segurança. Pior ainda, porque segurança sempre esteve ali. Ei, vocês estão implementando esse código seguro? Ei, vocês fizeram um teste? Então, eu digo que sempre foi uma dificuldade, um desafio para as áreas de tecnologia fazer essa interoperabilidade. É lógico que diariamente a gente trata essa questão de gestão de acesso para sistemas on-premise, para o que está na nuvem, diariamente. Então, são tecnologias diferentes, muitas a gente consegue fazer com single sign-on, né, o single sign-on já existe há bastante tempo, mas agora existem inúmeros outros tipos de single sign-on que melhoram a experiência do usuário. Então, como eu disse antes, tecnologia existe, né? Mas é uma questão de avaliação de cada um deles, levantar os riscos, e aí eu acho que uma coisa importante até da fala do Sérgio também e do Leonardo, que eu vejo mais essa questão do risco. No fundo, a gente está avaliando os sistemas todos que a gente tem na nuvem ou on-premise, a gente está avaliando os riscos, associando ao nosso perfil de risco, porque também tem isso, né? Às vezes o usuário, e aí um pouco do que o Leonardo estava falando, o usuário, ele quer implementar, ele quer fazer tudo muito mais simples, né? Mas será que ele está olhando para o risco do negócio também? Ou será que ele está olhando só o que é user experience, boa user experience, né? Quer dizer, poxa, é muito mais fácil, né? Mas será que não dá para fazer isso rápido? Então, vou te contar uma história. Interoperabilidade é um terror, é difícil de fazer, porque tem bastante sistema, difícil no sentido de timing, né? Não quero dizer que a tecnologia existe, mas existe um tempo de implementação, de entendimento, de desenvolvimento, de análise de segurança. Então, o que eu acho que entra mais em conflito nessa pergunta é a agilidade. É possível fazer? Mas o que pega mesmo é a agilidade, né? E aí, do outro lado, tem o usuário, voltando ao ponto do usuário, que também quer agilidade para colocar uma única senha e tudo sair funcionando, né? Então, eu acho que, só sendo mais objetiva nessa resposta, a gente faz análise de risco de todos os projetos, avalia o que está em cloud e o que está em on-premises, trabalha com contratos, trabalha na verificação do que é Star Compliance para todos esses sistemas,
e trabalha em cima do que é crítico para o negócio, né? Muita gente não usa muito ainda o Business Impact Analysis, né? Deixa um pouco separado naquele processo de BCM. No fundo, ele é super importante. É ali que todo mundo está dizendo que é importante para o negócio. E, às vezes, a IT nem tem muito essa visão, né, do negócio, mas a gente é um elemento que eu uso bastante, que é o BIA, agora tem o PIA. Então, tudo isso é até cansativo de falar, porque é muita coisa mesmo. Por isso também não tem tanta agilidade quanto a gente espera. E é complexo. Complexo. Não, é muito interessante porque a Karina colocou, além do aspecto que a gente estava discutindo bastante, que o Diciano levantou e o Leonardo enfatizou, que é a questão da conveniência, você trouxe um aspecto importante que tem que entrar nessa balança, que é o risco do negócio, né? Quer dizer, o usuário está olhando pelo ponto de vista da conveniência, né? É claro que a segurança está olhando, né, a conveniência do usuário, mas o risco do negócio é muito importante, é um elemento que também, quando entra aí nessa balança, ele também tem um peso importante, precisa ser muito considerado. E o interessante também na sua colocação, que eu destaquei aqui, é que a agilidade não é só do negócio, né? Vocês também, com todo esse desafio, né, de interoperabilidade, também tem que lidar com a questão da agilidade. Às vezes é possível, tecnologicamente mas não é rápido, não é ágil, não dá a resposta na medida em que vocês também da área de tecnologia precisam, né? Então, a agilidade para vocês também é um elemento importante. Muito boa a sua colocação. Vamos fazer o seguinte, Sérgio, eu queria ouvir mais a opinião agora nessa questão da implementação. Eu queria ouvir um pouco o Ticiano e o Leonardo, para depois você fazer o teu comentário. Pode ser? Vamos lá? Ticiano, sem problemas. Vamos avançar um pouquinho no que você... Eu sei que, às vezes, os cases, a gente não pode entrar em detalhe, está sendo usado, mas, assim, desses sabores todos, né, você até falou da certificação e tal, mas tem coisas aí vindo, né? Tem aí... a nossa própria tela mostrou a expectativa de implementação de uma série de coisas, mas nós vimos aqui vários desafios. Qual é a tua visão se você olhar um pouquinho para o futuro? E o futuro tem que ser assim, 2 anos, e olhe lá, né? Porque o futuro da segurança a gente não pode empurrar muito para frente, porque senão parece uma pandemia e o futuro, qualquer previsão vai pelo brejo, né? Então, a gente tem que pensar. Mas, assim, se a gente tivesse que fazer assim, um exercício agora nesse final, o que você veria aí um pouquinho à frente? Bom, eu vejo a questão da agilidade e da segurança convergindo, né? É o único caminho possível, né? A gente vive um tempo de muita hostilidade no espaço cibernético, né? Você vê aí aumento no volume de ataques no ambiente cibernético, que é uma coisa que nunca se viu antes, né? E isso aí veio para ficar, eu acho, né? Isso é uma coisa, é igual a entropia do universo, só aumenta, isso nunca vai diminuir, né? Então, segurança é mais e mais básico, né? É uma coisa que não tem como abrir mão, né? O seu negócio morre a hora que você abrir mão. Não é nem porque é tecnicamente bonito, né? A gente que trabalha com segurança acha isso, não é esquisitice, mas a gente acha tecnicamente bonito, um negócio seguro, bem encaixado. Mas virou uma questão do negócio não morrer, né? Então, não tem como isso não ser um requisito essencial. E a agilidade sempre vai ser um requisito essencial, é o que a gente diz. Quem fizer mais ágil vai ganhar todos os usuários, não adianta. Então, assim, o único caminho de futuro de convergência possível é a convergência entre essas duas coisas, né? É você ter coisas cada vez mais seguras e mais simples e transparentes para o usuário, portanto, mais ágeis, né? Para que todo mundo trabalhe e que, ao mesmo tempo, proteja o negócio que está, no fundo, servindo esses usuários. Então, eu não vejo outro caminho. Eu sou um fã de single sign-on. Eu acredito que quanto menos senha no seu ambiente, menos senha vaza. Isso é uma realidade, né? Quanto menos senha no seu ambiente, menos senha é descoberta. E quanto menos senha o usuário tiver que gerenciar,
pouquinho mais tolerante ele vai ser com a complexidade que você impuser a ele, né? Volta no comentário do nosso espectador que trouxe lá no começo, né? Então, se você tiver 1.000 senhas para gerenciar com uma complexidade muito alta, a tolerância do usuário vai ser muito baixa para isso. Agora, se for uma, duas, talvez seja mais fácil. Até o ponto em que a gente vá para o nível do certificado, onde a tolerância é muito alta porque o usuário nem vê, então a gente pode ser muito exigente com o tamanho e a complexidade desse aspecto de autenticação. Então, eu não vejo outro caminho. Essas coisas têm que se encontrar, né? São dois requisitos que um vai atrair o público e o outro, se não for cumprido, vai matar o negócio. Então, não tem como os dois não se combinarem. Qualquer coisa que pese mais para um lado do que para o outro tende a perder. Tende a perder porque não vai conseguir prestar o seu serviço ou porque não vai ter quem queira o seu serviço mais em função do problema de agilidade. Então, convergência entre esses dois aspectos é o caminho. Eu não vejo nada diferente disso. Sentar no mudo, Graça. Legal. Deixa eu abrir aqui meu áudio. O que você teria a comentar quando você, depois de tudo que a gente conversou, a gente saiu lá daquela avaliação, né, primeira, e chegamos aqui agora tentando olhar um pouquinho, né, para o futuro, dar um passinho adiante. Na sua opinião, o que faria avançar assim? O que você acha que dá para ter aí como, a tua visão, como perspectiva de futuro nesse sentido? Eu acho que os métodos de autenticação baseados em coisas transparentes, né, o mais transparentes possíveis, né? Biometria é uma coisa que cada vez mais vai sendo... Os smartphones caíram de cabeça na biometria em vários aspectos e, puxa, isso é um fator de sucesso sensacional. Você poder autenticar o seu dispositivo e aí criar um canal de confiança entre ele e o seu ambiente, porque tem uma questão do acesso físico ao seu dispositivo, que é muito mais fácil de garantir do que o acesso digital, por incrível que pareça, a gente caiu nesse mundo. Então, eu acho que a transparência é o caminho, é você partir para a biometria, ou para a autenticação de dispositivo, ou para a combinação de todos esses fatores do contexto, que, de alguma maneira, ajudem a garantir que você é você, sem que você tenha que ser desafiado, né, pelo prestador, pelo provedor de serviço, para que possa assegurar essa garantia, né? Então, eu acho que é nesse sentido, de aspectos que não te desafiem tanto, né, mas que sejam muito particulares, como a sua presença física, a posse do seu dispositivo e a sua biometria, que é uma coisa muito única, muito natural, né, do ser humano. Eu acho que esse, tecnologicamente falando, vai por esse caminho. Lógico, né? Espero que apareça uma coisa muito mais sensacional, né? A inovação tecnológica é fantástico, né? Daqui a pouco você vai ter dispositivo que faz um contato telepático com o seu subconsciente, assim, e descobre que você nem sabe o que está sendo perguntado, né? Putz, sensacional. Talvez a gente um dia chegue nesse tipo de coisa, né? Mas, de novo, é a convergência entre a segurança, a garantia de autenticidade e a facilidade e transparência para o usuário. Perfeito. Leonardo, antes de passar para o Sérgio, a gente já está indo aí para os seus comentários finais aí, né? Eu acho que esse aspecto agora que a gente está encerrando essa última tela é a tela onde a gente vê que realmente cada um tem uma visão aí de como vai avançar esse cenário, né? Você, como você falou, você veio da segurança, compliance, governança, agora está no negócio. Qual é a tua visão? Por onde você acha que evolui aí esse processo? Graça, eu vou me permitir ser um pouco mais macro aqui, genérico, até porque os especialistas que estão aqui são perfeitos e já falaram bastante. Ótimo. Exato. O que eu acho é o seguinte, se a gente for ver vamos pegar 10 anos atrás, a intenção não é ser preciso na data, mas no passado, a gente via muito a área de segurança, ela acabando
ela tendo que caminhar, na verdade, meio que atrás ali do negócio, ou seja, do negócio da TI, do cliente, enfim. Os negócios vinham, aconteciam, pediam, rodavam um projeto e, de repente, a segurança tinha que correr atrás, ou entravam para tratar aqueles famosos sistemas legados, né, que com certeza todo mundo tem e cheio de vulnerabilidade, tinha que corrigir isso. Depois, eu tive a oportunidade de viver, pelo menos nas empresas que eu passei, um pouco a experiência da segurança caminhando junto. Tá? O junto, na verdade, ok, é homologado, tem peso, tem força, tem poder de vetar, tem poder de puxar o freio, tem uma lista de requisitos, então aquele negócio meio que acontecia meio paralelo, mas não tão performático assim, né? E eu agora acho que a gente está olhando para um futuro, né, onde a segurança tem tudo para estar à frente, e não do lado nem atrás, né, mas à frente. E à frente no sentido de, como eu disse antes, às vezes você está implementando um projeto X de negócio para atender um determinado nicho, uma oportunidade que é naquele momento, é naquela situação, é agora, é aqui e agora. E você acaba optando por uma função, você nem discute, na verdade, outra alternativa, mas pensa na cabeça de um líder do projeto ou do sponsor, você nem discute uma alternativa a convencional acesso com login e senha. Por quê? Porque não te deram outra alternativa. E se você for ter que gastar tempo para ser criativo agora, você não vai implementar um negócio. Então, o que eu gostaria de ter? Eu gostaria que o meu fornecedor viesse já, tá aqui standard, nós temos o biometria, acesso facial, multiplus, que você não precisa mais nada, é isso, a telepatia que nem o Tiziano falou. Imagina que legal. E aí, eu me concentro no que eu tenho que me concentrar aqui, não me preocupo se vai ser um usuário e senha de 20 caracteres ou se vai ser ele apertar o botão aqui, né, e reconhecer a biometria dele. Então, eu acho que é um pouco essa questão de como que a tendência da área vai se posicionar, né? Deixar de estar atrás para estar do lado e agora deixar de estar do lado para estar um pouco à frente, né? E tentar ser o mais invisível possível, né? Talvez isso soe um pouco, meu Deus, mas como assim invisível? Mas friendly, né? Exatamente, tem que ser invisível para o usuário, tem que ser fácil, as alternativas estão aqui, você quer um acesso, você quer uma biometria, você quer um acesso com múltiplos fatores, e o cara só escolhe, entendeu? Isso não afeta o tempo, não afeta o lead time para entregar essa solução, então eu acho que é um pouco essa reflexão que eu faço, talvez seja até um pedido, né? Quem sabe? Fica aí a dica, né? Fica a dica. Fica aí a dica. Mas é um pouco o que eu via, entendeu? O que eu acreditava muito que poderia ser, sabe? Desde de conceitos, por exemplo, como aquele famoso, né, termo que estão usando agora do DevSecOps, né? Não é mais DevOps, é o DevSecOps. Você consegue inserir a segurança ali na lata no desenvolvimento, como se isso fosse parte do nascimento, né, da tecnologia, e não vir depois como controle compensatório ou um controle adicional. É esse o tipo de coisa que eu acho que vai acabar acontecendo com a segurança. Espero. Muito bem pontuado. Invisível, Sérgio, é isso. Excelente termo. Temos que... Excelente termo, e eu vou chegar nele. O usuário quer quer que seja invisível, transparente, fácil, simples, ágil, interoperável. A pressão vai para essa turma. Eu estou aqui com vários adjetivos. A plateia aqui eu anotei alguns. Só para vocês terem uma ideia, sensacional esse painel, Graça, ainda mais ouvindo a opinião desses especialistas, diante dos resultados, muita informação aqui, batendo com a minha opinião, adorando acompanhar vocês nesse painel. Olha, os comentários aqui bombando, o pessoal está adorando. Sérgio, e aí, você viu aí o que é o futuro? O pessoal Vou tentar fazer um fechamento à altura. Então, vou pegar essa parte da fala de futuro que o Leonardo comentou, o Tiziano comentou um pouco. Eu diria que isso está refletido no resultado. Não esquece da interoperabilidade da Karina, hein? Eu anotei aqui. Calma. Eu tenho alguns, eu vou mencionar todos. Interoperabilidade.
Então, vamos lá. Primeiro, essa visão de futuro. E eu acho que é exatamente por isso que todos reconhecem e querem implementar no futuro algo que a gente está chamando de uma solução mágica. O Tiziano citou alguns exemplos com um claro entendimento de que ele tem noção, né, e a Karina também, o próprio Leonardo, de que alguns elementos já são possíveis hoje, já estão disponíveis no presente. O Leonardo, alguns deles já fala, não, é algo que eu gostaria que tivesse no futuro, e alguns deles, eu me arrisco a dizer, estão no presente, e eu vou explorar um pouco isso com todos esses adjetivos que foram mencionados, e isso reflete o resultado da pesquisa. Isso, para mim, reflete um pouco essa coisa que pode ser interpretada de diferentes formas da rede social no resultado da pesquisa. Ainda existem situações onde a autenticação transparente ainda não foi 100% implementada, o usuário não implementou. Então, tem uma questão dúbia aí nessa coisa do login de rede social no resultado da pesquisa. Mas se a gente fosse para o lado mais conservador, que seria usuário e senha, e esse uso da senha excessivo, quando a gente vem para o que a gente extrai de resultado de visão de futuro, a gente sabe que existe uma consciência de que o caminho, o meu norte é esse. Mas ainda, em muitos casos, a visão isso é para o futuro. Eu ainda não tenho no presente, eu ainda não consigo implementar. E é aqui onde entra a fala do Tiziano, não, já tem. Ele claramente mostra que já está implementando algo nesse sentido, já tem isso rodando, e é fato, muitos dos nossos clientes também, mas muitos com quem a gente conversa estão distantes desse cenário. Então, vamos começar a fazer um misto da interoperabilidade mencionada pela Karina. Eu anotei da fala anterior do Leonardo, Bring Your Own Device, e agilidade. Eu vou começar pela agilidade. Agilidade com a nuvem, a gente sabe que ela é necessária. O Tiziano comentou alguns pontos de que ela tem... existem outras coisas a serem pensadas na nuvem, que eu concordo. Mas quando a gente requer essa agilidade na nuvem, a gente sabe que ela é mandatória, ela é obrigatória. O que a gente tem com a nuvem, na maioria dos casos, e lembrando que a nuvem é o que vem crescendo e gerando pontos de vulnerabilidades que não estavam sendo endereçados no passado, as aplicações on-prem têm lá, bem ou mal, alguma solução, né? A ponto da gente ter alguém entrando pela VPN para depois sair, o que ainda é comum. Então, quando a gente vai para a nuvem, a gente tem protocolos que estão sendo adotados na maioria das aplicações. Vou citar um que é o que permite muito da interoperabilidade mencionada pela Karina, que é o SAML 2.0. A maioria dessas aplicações, a gente está integrado via SAML. Então, é o que vai permitir essa agilidade para a nuvem. Com essas aplicações, falando um protocolo específico, é o que permite hoje que a gente fale que um serviço de gestão de acesso ele possa ser interoperável e ele possa entrar como um orquestrador do que é o seu PAN, do que é a sua VPN, do que é a sua aplicação on-prem, do que são as aplicações todas na nuvem, falando 2.0, tirando um proveito forte de um single sign-on, também unificado, porque a gente também tem single sign-ons, às vezes, do PAN ou do diretório ativo, e as coisas começam a se misturar e viram Frankensteins, né, como o próprio acesso. O que a gente permite, com boas práticas de gestão de acesso, é colocar um orquestrador na frente que permite essa interoperabilidade. Então, single sign-on, de uma forma bastante inteligente, eu já vou falar disso, com todas essas aplicações na nuvem, o que for on-prem, porque existe já uma solução integrada via Radius, então você só precisa falar com algumas aplicações on-prem para manter esse orquestrador funcionando, e você define as políticas de acesso para quê? Para o Bring Your Own Device do Leonardo. Então, você pode controlar o acesso, não, só dispositivo móvel corporativo. Eu só vou deixar corporativo. Não, talvez você tenha uma alternativa que tem nas políticas de acesso, que é o corporativo tira proveito do single sign-on. O corporativo eu faço uma autenticação menos intrusiva. E o não, porque eu controlo na versão do sistema operativo, porque talvez eu só tenha Android XYZ ou iOS, isso você define na consola. O administrador de segurança faz essa definição, isso é dinâmico, ele pode alterar. E, por outro lado, o dispositivo que não é reconhecido, que é o iPad da família, que eu boto uma autenticação um pouco mais forte, mas permito. E aí eu entro no que o Tiziano fala, eu já tirei a senha, eu posso tirar a senha, posso, mas aí, nesses casos, eu gero um pouco mais de fricção, porque eu estou trabalhando com um dispositivo que eu não conheço, um dispositivo que é compartilhado na família. Então, você vai mapeando com as políticas de acesso de onde a pessoa está acessando, o horário, o perfil desse usuário, que aplicação ele está acessando, e aí essa combinação das políticas de acesso com os diferentes multifatores de autenticação é o que a gente chama de Smart Single Sign-On, porque depois que você entrou, você tem acesso. O hacker também. E vai ter acesso a tudo que eu estou autorizado. Mas se eu tenho um single sign-on inteligente, eu sei que para aplicação crítica,
eu volto a pedir um outro fator, eu volto a pedir uma outra informação adicional. E isso é que torna o single sign-on inteligente. Então, essa combinação faz possível a interoperabilidade, faz possível toda essa agilidade e faz possível a gente trazer devices diferentes e controlar de uma forma muito efetiva quem está acessando, de onde, a que horário, de qual dispositivo. Esse é o contexto que eu acho que hoje a gente já consegue oferecer, os clientes tiram proveito, e às vezes o mercado ainda não conhece essas funcionalidades, que, mais uma vez, não são só nossas, mas que estão disponíveis para POC, para clientes que já estão utilizando, e é parte das boas práticas. Perfeito, Sérgio. Olha, pessoal, eu já até, minha equipe aqui até já mandou mensagem aqui, que a gente avançou um pouquinho no horário. Aqui a turma que está nos acompanhando na audiência, falando, não acaba. Então, eu só queria trazer um comentário final aqui da Jéssica Gonçalves, que estava acompanhando a gente desde o início, que parabenizando a todos, né, dizendo que já baixou todos os arquivos e, principalmente, que a gente continue tocando nesse tema, falando dessa questão de autenticação, porque concorda que realmente é um grande desafio encontrar o equilíbrio dessa balança. Então, muito bom a gente ter conseguido atender, né, a tantos tópicos, mas, de certa forma, passar realmente uma mensagem que, ao mesmo tempo que traz desafios, também traz alguns caminhos, né, algumas soluções. São opiniões extremamente interessantes. Depois eu compartilho com vocês aqui os comentários também. Muitos deles eu não consegui trazer todos aí da nossa audiência, mas todos eles gostando muito desse formato, da maneira que a gente abordou a questão, trazendo dados, índices, a opinião bastante complementar, né? Eu diria até multidisciplinar aqui dos participantes, o que foi muito legal. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Quero agradecer, né, nominalmente aqui, vou começar com a Karina Queiroz. Karina, obrigada, muito obrigada mesmo. Grande beijo para você. Obrigada, meu. É uma honra. Obrigada, Graça. Obrigada a todos, pessoal. Obrigada. Obrigada. Leonardo, mais uma vez, obrigada. Volte sempre, tá? Sentimos sua falta. Não fique tanto tempo longe aqui da TVD. Muito obrigada. Fiquei com saudade de vocês também. Você, do Sérgio, da Leia, o pessoal. Com Contem certeza. comigo. E um Logo, prazer logo estar aqui com todos vocês também. Luciane, Karina. Também. Super. Obrigada. Tomando nosso cafezinho, né? No Expresso. Com certeza, com certeza. Ticiano, brigadíssima mais uma vez, muito bom. Estamos há bastante tempo aí, né? Nas nossas discussões, nos nossos debates. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Que agradeço, sempre é um prazer estar aqui, sempre é um prazer discutir e estar junto com os colegas e com a comunidade. Muito bom, muito obrigada. Sérgio, excelente, muito bom. Acabou que a gente conseguiu abordar todos os temas, mas também trazer essas colocações que eu acho que são super importantes, né? Visão de negócio, uma visão mais da segurança, uma visão da Karina, que eu acho que trouxe aí alguns termos também que a gente precisa colocar nesse dicionário do gerenciamento de identidade. Eu estou com um glossário aqui, né? Um novo glossário aqui para a matéria que a minha equipe vai produzir aí logo depois, né? Lembrando que nós vamos estar com um vídeo hoje ainda disponível no nosso canal no YouTube e na TVD. Sérgio, brigadíssima. Seu obrigado também aí a todo o nosso time aqui que esteve conosco nessa discussão. Eu que agradeço, Graça. Também não tenho outro adjetivo. Achei excelente a forma como a gente trouxe novos elementos e foram super interessantes, como se complementaram realmente. Esse era o objetivo. Eu acho que isso é o que empurra boas práticas para o mercado todo. Então, eu queria agradecer a Ticiano, Karina, Leonardo, todo o staff, Graça e toda a audiência, porque foi bastante produtiva essa discussão e é o que move a gente para continuar buscando implementar essas melhores práticas, empurrar essas melhores práticas e atender essa demanda do mercado, porque, na verdade, são todos potenciais clientes, trabalham com as nossas revendas e a gente quer atender esse mercado da melhor forma possível, como a gente já faz há alguns anos aqui no país. Muitíssimo obrigado a todos. Ótimo, excelente. Pessoal da audiência, obrigada, vocês são maravilhosos. Estão me informando aqui que vocês continuam
com a gente, embora me desculpem, eu tenha estourado um pouquinho o tempo, mas foi por uma boa causa. Estava sensacional a nossa discussão. Muitíssimo obrigada. Fiquem atentos à programação semanal da TVD, ok? Pessoal, grande abraço, um ótimo dia, até a próxima. Tchau.